Oi, gente, estamos aí, mais um episódio de Quero Te Ouvir, agora passando na Juque Voz. Hoje com essa pessoa especial, amigão, Nego da Silva. Obrigada pela entrevista, por topar minha loucura. Obrigado, eu que agradeço. Começando lá, apresente-se aqui pessoal, por favor. Bom, Deus abençoe, obrigado por ter lembrado de Amém. mim, pela oportunidade de honra que você está me dando de Meu Deus, que é isso? deixar eu fazer parte desse projeto lindo aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou Valdirei Ferreira da Silva, de Itabuna, Bahia, natural, né? Da Bahia. Terra do Axé, terra quente, do Dendê. Do Dendê, do Vatapá, Opa. enfim. E vim para Juquitiba em 1992, aos 17 anos de idade. Chegou um molecote. Cheguei moleque mesmo. Cheguei aqui forçado pela mãe. Com o sonho de ser jogador de futebol. O sonho de ser jogador de futebol, encaminhado aí. Mas enfim, amém, Deus abençoe. Não era para ser mesmo. Deus Tinha já que se sabia. tornar o Nego da Silva, né? Sim, também. Vim pra cá em 92 e ficava assim, entre Zona Leste e Juquitiba, Em 1993, conheci alguns amigos do Jardim, aliás, 93 não, 94. Conheci alguns amigos do Jardim das Palmeiras e nós montamos o grupo Peraltas do Samba. Foi um dos primeiros grupos de samba de Juquitiba. Eu intercalava entre o grupo que eu já tocava em São Paulo, que era o Sem Maldade, e o Peraltas do Samba. Ficava naquela, os dois grupos. E aí, em 1995, meados de 95, juntamos eu, Jurandir, finado Marquinhos Segurinha, Márcio Carioca, Jefferson Negão, Cacildo, Luizinho, Paulinho do 80. Parecia o Negritude Júnior, um monte de gente. Montamos. A rapaziada toda. No palco só dava gente, mais que o público. Eita, nossa. Nada, brincadeira. Mas nós montamos o grupo Fascinação, aqui no Distrito dos Barnabés, lá no Salão do Betão, antiga Rap Dance, professor Betão, que era um grande apoiador da cultura e dos músicos de Juquitiba, né? Só que logo depois, alguns anos depois, nós descobrimos que em Guaianazes, zona leste de São Paulo, havia um grupo que era o detentor do nome Fascinação, nome registrado. Eles eram afiliados do Gabu, que era integrante do Raça Negra. E aí nós recebemos um comunicado e fomos ameaçados de responder o processo se continuássemos usando o nome Fascinação. E aí fizemos uma reunião, estamos lá conversando, surgiu o Pura. A cerejinha do bolo. Pronto, Pura Fascinação, já não é Fascinação. Já resolveu o problema. Tá resolvido. Sem precisar para gastar com advogado. Não, Olha que melhor ainda. Misericórdia. E aí ficou, Pura Fascinação correu aí. E foi a minha grande escola no samba. Foi o grupo Pura Fascinação. Meu maior orgulho em Juquitiba foi ter feito parte do grupo Pura Fascinação. Cara, que da hora. Depois você foi pra fora, né? E- Conte um pouquinho dessa parte. Vamos lá. Essa parte eu gostei. Gostou, né? Opa! Eu gosto também um pouquinho Falando de de falar. Beth Carvalho, então, cara, que honra. Então, aí, estando no grupo Pura Fascinação, falecido Doni, que era presidente do Acadêmicos da Vila, ele me convidou para fazer parte da escola para mim tocar cavaquinho. Eu era muito inexperiente. Eu tocava samba, pagode, partido alto, mas samba enredo é outra pegada, é outra O história. negócio é o que eu falo, é parecido, porém Sim, tem é as totalmente suas diferente. distinções. Sim. E eu já era componente da Combinados de Sapopemba, que é a minha escola de samba de coração, mas eu era muito ausente, né? Eu só era componente, só gostava da escola. Simples.
E o Doni me ensinou muito, muito, muito. Até dentro, mesmo sem tocar instrumento de corda, dentro do meu instrumento, que era o cavaco, que é o cavaco, ele foi o cara que conseguiu me dar uma dinâmica para tocar samba enredo. Te mostrou o caminho. Sim. E aí o meu primeiro desfile na Vila foi em 96. Eu tocando cavaquinho. Beleza. Depois disso, o Doni gostava muito do timbre da minha voz. Que eu não sei como. Né? E aí ele também começou a me dar esses toques. Ele tinha muito essa sacada, ele era muito inteligente. E aí eu me tornei intérprete do Acadêmicos da Vila, onde fui campeão do Carnaval de Juquitiba na época que tinha os desfiles. 4 anos na frente do microfone do Acadêmicos da Vila. E para mim foi a maior experiência do samba enredo. Depois disso, a Patrícia, que hoje está nos caminhos cristãos, né? Beijo, Pati. Né? Eu já fiquei sabendo, melhor porta-bandeira. Humildemente, respeitando todos os outros profissionais que já passaram pela representatividade de expor e segurar, representar o estandarte da sua escola de samba. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Você está levando o pavilhão da sua escola. Se tem uma coisa que mais é valorizado, que tem um valor estimado dentro da escola, é defender o seu pavilhão. É como o exército defender o seu rei. A escola de samba, ela defende o seu pavilhão. Para quem não sabe, é isso. E assim, é legal mostrar esse lado, porque assim, o carnaval de Juquitiba perdeu muito. Muito. Então assim, agora que o pessoal tá recuperando, voltando, Sim. tudo. Então assim, para essa geração de hoje, que naquela época não era nem nascido, entender a real importância do carnaval. Os personagens. O porquê de cada um. Sim. Eu também sou suspeita para falar, né? Nossa rainha! Né? Tem esse detalhe, eu sou Faltou suspeita. a coroa, hein? É mesmo. Olha, eu falei que eu vou começar a andar com a minha Faltou coroa. a coroa. Mas A brincadeiras à detentora tem que usar. Mas assim, brincadeiras à parte, é legal que a molecada de hoje que está ingressando nas baterias entenda a real função de cada um, o porquê de cada um de ser daquela maneira. Sim. E os porquês de toda a extensão da escola. Sim, e como eu estava falando, na minha humilde opinião, a Patrícia foi a melhor porta-bandeira que o Carnaval de Juquitiba teve. Acompanhando de perto a responsabilidade dela, o amor à escola, de como ela se preocupava com o pavilhão da escola, em defender o pavilhão da escola, em representar a escola, né, com o símbolo maior da escola, que é o pavilhão. Na minha humilde opinião, a Patrícia foi a top 1. Né, E não é fácil. Com respeito a todos os outros grandes profissionais que passaram. Eu não sou o dono da verdade, eu só estou expressando a minha opinião, só isso. Mas e também assim, não é fácil você estar ali à frente. Não. É cansativo, eu que diga, porque foi tenso. Sim. Foi tenso, você ficar à frente das baterias, desfilando o percurso, sambando, interagindo com as pessoas, cara, é muito louco. E assim, é cansativo também. De verdade. Você tem que ter pique, tem que ter gás. De verdade, de verdade. Imagina uma responsabilidade que vale nota, porque para quem não sabe, o desfile de escola de samba, a escola já entra na avenida ganhando, porque ela tem 10 em tudo. No decorrer do desfile ela vai só perdendo nota, onde ela peca. Então imagine a responsabilidade que você tem. E tudo ali é avaliado, né? Tudo. Desde carro alegórico, com fantasia, tudo, carro de som, enredo. harmonia, enredo, tudo é avaliado. Tudo está valendo nota, está sendo avaliado. E você ou representa, ou de certa maneira, não vou dizer prejudica a sua escola, mas ou você representa de forma eficaz, ou você vai cometendo erros no meio do caminho, onde a sua escola vai perdendo pontos. E eu espero em Deus que volte Eu também, os desfiles eu rezo para que da isso nossa cidade.
Como eu falei, eu sou suspeita, né? Falando de carnaval, eu sou muito bom ter visto esse suspeita. ano, viu? Foi bom, foi gostoso, foi legal. Foi top. Sim, é uma semente. Não porque eu ganhei, não, mas foi legal o envolvimento. Sim. Esse ano teve muito mais pessoas, foi massa. Eu acho que Bom. tem algumas coisas para melhorar, enfim. Sim. Eu creio que já vai ser melhorado nos próximos, mas de contrapartida, foi top. Maravilhoso, Foi né? top. Ganhar também foi Respeita legal. a nossa rainha. Respeita a favela venceu. A favela venceu. Enfim, É. teve essa trajetória com o Doni. Isso. E aí eu fui disputar um samba enredo, eu e o Claudinei, hoje é professor. A gente chamava ele de gênio na escola. Nós fomos disputar um samba enredo lá na Mocidade Alegre. Quando da mocidade ali ferve. Sim, inexperientes, fomos lá, levamos o nosso samba, chegamos até a semifinal, primeira vez na vida, não tinha experiência nenhuma com samba enredo, com nada, e uma escola de grupo especial. Chegamos lá, beleza. E lá algumas pessoas já começaram a olhar e questionar, né? Quem que é esse... Também, assim, uma das escolas tradicionais da Zona Norte de São Paulo. Sim. Ela é uma das primeiras, faz parte da tradição ali da Zona Norte. É isso mesmo. E aí foi a primeira grande experiência. E o Doni, ele me deu esse suporte, me deu esse toque, essa sacada. Os famosos croques, né? Uhum. Que... Às vezes a gente precisa de sim, um empurrãozinho. Sim. E aí eu retornei para Combinados de Sapopemba, que é a minha escola de samba de coração, lá fui cavaquinista. Depois fiz parte do time de intérpretes, onde tive a honra de estar do lado de grandes intérpretes do carnaval. Cantei Cuito Melodia, que hoje é o top 1 do carnaval do Rio de Janeiro. Eu tive a honra de cantar com ele na Combinados de Sapopemba. Cantei com o Polengue do Cavaco, que eu era ídolo da época que ele, aliás, eu era fã da época que ele era o cavaquinista e vocalista do JB Samba. E depois quando eu vi o Polengue eu fiquei pasmo, parado. Eu falei, caramba, o Polengue do Cavaco. Cheguei aqui. Eu tô aqui, hein? Segurava o microfone, tô aqui. E aí cantamos também no grupo especial, grupo de acesso, enfim. E foi decorrendo isso. E ia dividindo isso com o grupo Pura Fascinação, onde o grupo Pura Fascinação me deu a maior experiência, foi a minha maior escola no samba, onde eu fiz grandes amizades, onde nós levamos o nome de Juquitiba para fora, para diversos lugares desse país, abrimos vários shows, para quem não sabe, o grupo Pura Fascinação abriu vários shows, ganhamos festivais. Show de pessoas famosas. Isso. Rio Negro Solimões, Sem Compromisso, Catinguelê, Arte Popular, Sensação, que depois vem uma história e por aí vai. Toque Divinal e por aí vai. Abrimos alguns shows. Para grandes bandas. Sim. E depois teve o fato de, em 98, nós disputamos um festival, né? Ganhamos, aí gravamos o disco com a música Veneno Letal, que eu tinha feito essa música para o festival. Nós tínhamos um empresário que chamava Seu Flávio, e ele cobrava muito da gente isso, de sermos focados naquilo. Um belo dia ele falou, vocês vão disputar um festival e eu quero uma música. Eu quero uma música pro festival. Você vai escrever uma música no festival. Meu Deus. Caramba, lascou. Já era, deu ruim. Mas Deus é tão bom que saiu até rápido essa música. E aí eu mostrei pro pessoal do grupo, o pessoal gostou da música. Nós fomos lá, tivemos a honra de ganhar. Foi a primeira música do disco e a música que mais foi executada dentro desse disco. Foram duas, né? Foi Veneno Letal e Minha Fã, que depois nós viemos a gravar, Minha Fã.
que abriu muitas portas pra gente. A fascinação foi um divisor de águas na minha vida. Como foi ouvir sua música sendo tocada na rádio? Nossa, essa história. Conseguir, assim, acho que não tem nada mais gratificante Sim, para um cantor chegar ao nível de ser escutado na rádio. sim. Na época nós gravamos, depois de algumas mudanças no grupo, nós já éramos empresariados pelo Alfredo. E aí nós gravamos um disco intitulado Minha Fã, do Pura Fascinação. E essa música tocou na Transcontinental durante um mês. A música Minha Fã. E pra gente que estava começando, poxa, sério. Ainda mais assim, principalmente na rádio, que a gente que é A nos potência. 80 e 90, que não tinha Uma potência, sim. tanta informação, não tinha internet, cara, Não. você conseguir chegar na rádio, Sim. você já estava no topo. Eram as duas maiores rádios do país, do samba. Era a Transcontinental e a 105. Nós tocamos em um grupo de Juquitiba, levando o nome de Juquitiba, fazendo a história de Juquitiba, a cultura de Juquitiba. Cara, eu tô me sentindo assim, honrada, porque de uma certa maneira eu tô resgatando um pouco dessa história. Sim, com certeza. E aí depois muitos ventos sopraram, infelizmente eu acabei saindo do Pura Fascinação, né? E migrei, comecei a focar mais no samba enredo, mas também fazer alguns trabalhos de músico para algumas pessoas, onde eu comecei a conhecer alguns artistas, comecei a ter oportunidade de tocar com algumas pessoas. Tive a honra de poder estar no mesmo palco que a dona Beth Carvalho, que o senhor Eu ainda vou Almir, chegar né? nesse nível também. Que o Eu vou senhor chegar, eu Almir, tenho fé. né? Vai sim. Voz do Cavaco, Eliana de Lima, Sensação, um monte de gente aí que Deus nos honrou aí de ou estar abrindo show ou estar no mesmo palco que eles, fazendo parte do espetáculo como músico contratado. Então, Deus acabou nos honrando aí. E sempre uma coisa assim, que eu sempre... Eu acabei adotando Juquitiba como minha cidade de verdade. Onde eu ia, as pessoas me conheciam como o Nego da Silva de Juquitiba. Não era o Nego da Silva da Zona Leste, era o Nego da Silva de Juquitiba. As pessoas sempre me conheceram assim. Eu sempre fiz questão, sempre tive o orgulho de mencionar isso. Cara, eu falo, assim, desde que eu cheguei aqui na cidade, eu ouço que quem bebe da água de Juquitiba não sai mais daqui. Realmente Sim. é verdade. Eu escutei semana passada isso novamente com um Cara, amigo eu que sou estudou uma pessoa comigo. que eu sou apaixonada por esse lugar. Sim, maravilhoso aqui. Juquitiba é que tem muita gente que não enxerga, mas, cara, é uma cidade muito rica em N qualidades. Sim, primeiramente em caráter, porque em Juquitiba eu encontrei algumas das minhas melhores amizades, pessoas que são tão estimadas, ou até mais em alguns casos, do que o meu próprio sangue. E acolhedoras, caráter, eu também conheço pessoas que eu peço muito a Deus que eu leve pro resto da minha vida. E também eu fui muito acolhida, o povo daqui é muito acolhedor. De verdade. Realmente preza em ajudar o próximo. E, enfim, quero tocar num assunto, Sim. né? Que a intenção é incomodar, porque muitas das vezes a gente só consegue as coisas se a gente incomodar, né? Se você não bater na porta, ninguém vai saber que você tá ali do lado de fora. Verdade. Eu, como filha de uma mulher negra, eu sou branca assim por causa da miscigenação, mas assim, eu tenho origem. Sim. E eu queria muito que você compartilhasse esse acontecimento recente, né? E falar um pouco, porque eu acho que a gente precisa falar sobre o racismo, porque se as pessoas não falarem, não vai ser conscientizado.
falar que tem lei que realmente funciona, que isso dá cadeia, isso é crime. É crime, viu? Precisa de ser falado. Não é questão de tumultuar e nem causar polêmica, é causar conscientização. Sim. Do respeito ao próximo, porque eu acho que tudo começa no respeito. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse ataque que você recebeu, né? Sim. Não tem como não falar. Não tem como não falar. Embora não tenha sido o primeiro que você recebeu na sua vida, porque a gente sabe que como a negro realidade... a gente vê e vive alguns fatos. Assim. Já cresce, né? Sim. Não deveria, não era para ser normal, Sim. não era para ser normalizado, mas infelizmente você já cresce com isso. Sim. E assim, ser exposto na rede social como você foi, de uma maneira covarde, porque foi... Primeiro que a pessoa não deu a cara, já começa por aí, você já analisa o caráter da pessoa. Não foi homem nem para homem ou mulher, não sei, para dar as caras, de uma maneira tão covarde. Sim. Aconteceu o seguinte, em janeiro, eu abri uma caixinha de perguntas, né, como eu sempre faço no Instagram, para interagir com meus amigos, com o pessoal que gosta do meu trabalho. E aí me veio 2 perguntas. Uma, infelizmente, eu cometi o erro de ter apagado, né? Que foi até mais pesada. E a segunda, estava escrita a seguinte frase, com alguns erros de português, que eu acredito que foram propositais, esses erros de ortografia, que estava escrito o seguinte: seu show já era, você não vai mais tocar. Meu prefeito não vai mais deixar. E colocaram uma figurinha de macaco. Por quê? Que triste. Porque eu acredito que deva ter tentado escrever, mas a rede social ela não deixa, ela derruba o comentário. Comentário racista, discurso de ódio, essas coisas, a rede social ela derruba, quando ela identifica. Então eu acredito que tentaram me chamar de macaco, foi derrubado. Você acredita? E aí colocaram a figurinha. Como você é delicado. E aí colocaram a figurinha desse ou dessa pessoa. Melhor eu não falar para mim não ser processado nem cancelado, mas enfim. Sim, mas colocaram isso, eu logo respondi, descobri que é um perfil fake, era um perfil Zé Pretinho 02. Totalmente o contrário, porque tinha uma foto de uma entidade religiosa de matriz africana. Então, como que uma pessoa que é de uma religião de matriz africana chama um negro de macaco? Não bate. Independente da cor de pele, ela devia pelo menos primeiro ir na história da sua religião. Ou também, se ela não usou a religião como subterfúgio só, fantasiosamente para me atacar. Até porque quem é do axé, como a gente diz, né? Não vai ter esse tipo de comportamento. Jamais. Compactuaria com uma... Sim. E eu não estou dizendo, viu? Para quem entenda bem. Deixar bem claro. Que eu não estou dizendo que foi ninguém, eu estou dizendo como estava a página que me atacou. E logo depois do ataque, eles tiraram do ar. Que nós chegamos até lá para descobrir, porque eram perguntas anônimas. Mas nós buscamos saber e descobrimos de qual perfil veio. Mas aí tiraram o perfil do ar, enfim. Tá bom. E aí nós estamos numa luta incessante agora, porque mexeram com a pessoa errada. Foi o que eu disse, né? Poderiam ter pego alguém, que a gente sabe que nem todo mundo tem o caráter mais forte. Algumas pessoas são mais sensíveis. Poderia ter pego uma pessoa que ia cair em depressão, ia se diminuir, ia, sabe, de alguma forma ia sofrer. Ia relembrar traumas. Isso. Ia, sabe, destravar gatilhos que só quem passa por isso é que sabe. Como é ridículo você ser chamado de macaco ou de algo do tipo. Você ser classificado pela cor da sua pele. Sabe? Foi como eu disse quando me deram a honra de poder ter falado na Câmara. Eu sou chamado de negro, tenho o apelido de negro com o maior orgulho do mundo. Eu já sou negro de nome, de apelido. Não me chama pelo nome, me chama de negro.
Eu amo ser chamado de negro, porque eu sou negro, tenho um orgulho de ser negro. Deus me abençoou com a cor negra, tá? Então isso eu não vejo como defeito, não. É a inveja da melanina. Eu não vejo isso como defeito, não. Então nós vamos lutar. Acho que defeito é falta de caráter, né? Sim, defeito é falta de caráter e omissão. Omissão também é defeito, viu? Tá bom? Omissão é defeito, tá? Porque assim... A partir do momento que você omite, você compactua. Sim. Você se torna parceiro. Eu penso assim. Você se torna parceiro. É o que a gente chama de passar pano. Sim. Você passou o pano, você está compactuando. Vamos lá. Eu tenho um pessoal do meu fã-clube. O pessoal do meu fã-clube... fulano é gordo. O negro não vai me deixar você tocar porque você é gordo e tal. Eu automaticamente eu vou me pronunciar contra. Porque se eu não me pronunciar, eu estou passando pano. Você está sendo conivente. Eu estou sendo conivente. O meu silêncio é a força para que esse ato continue. Por que eu estou quieto? Eu conheço essa pessoa, eu compactuo do mesmo pensamento, por que eu estou quieto? Então eu vou falar a verdade, que eu sou contra e tudo mais, eu vou explanar. E é importante que a gente abra a boca, que a gente fale. Porque assim, se você tivesse se calado, não teria virado um crime, não teria servido de incentivo para que outras pessoas também ganhassem voz. Até para crianças. Sim, eu nem imaginei o Você está empoderando essa molecada aí, aquele menino que está ali na escola, mirradinho. Eu vi, neguinho, como você também já passou, infelizmente passou por isso também, você está dando voz para aquele menino, que a hora que ele for atacado, ele também tem a voz, porque, não, se o nego foi lá e ele falou, eu também posso, porque eu também sou igual a ele. Isso. Então, você, de uma certa maneira, você está dando esse incentivo para que cesse. Uma coisa que não devia nem seria até desnecessário a gente ter que fazer isso, mas infelizmente se faz necessário. E com o tema política, uma coisa tão baixa, a política ela terminou no dia 6 de outubro, quando as eleições se encerraram, aos vencedores o posto, então ali acabou. Então não precisa de simpático de ninguém ficar ofendendo a gente por causa de política, não. Com certeza. A democracia está aí para isso, para cada um defender o seu ponto de vista. Puxa aí na eleição quem eu ofendi, com quem eu discuti, quem eu diminuí, quem eu falei mal, quem eu inventei mentira. Não, eu só expus o meu pensamento. Como pessoa, como cidadão juquitibense, meu título de eleitor é de Juquitiba, como cidadão, meus impostos são pagos em Juquitiba. Então, como cidadão juquitibense, eu simplesmente expressei aquilo que eu acreditava. O direito que você tem, que nós temos direito à liberdade de expressão, de expor a nossa opinião. Sim, e isso não tem que servir de combustível para ninguém cometer crime, não. E nem para ninguém ficar silenciado, passando pano para crime, não. Tem que ser claro. Certo? E assim, eu não sabia que eu ia, foi como você falou, eu não sabia que eu ia servir para algumas pessoas que estavam quietas. Eu não vou narrar o fato para não expor a pessoa, para ela não, mas eu te falei em off, ali o caso da criança. Você conseguiu dar voz para uma criança. Entendeu? Então, são pessoas que estão chegando até mim, estão se sentindo representadas. Então, para você, o negro, que você chamou de macaco, não vai escalar não, hein? Infelizmente você cutucou onça com vara curta. Só para você se ligar, tá? Pega a visão. Muito obrigada. Muito obrigada por falar da sua história. Eu sei que isso mexe muito verdade, com a gente. Mexe sim. Enfim, como eu falei pra você, eu sou filha de uma negra, então assim, eu sofri também. Porque eu vi minha mãe sofrer toda essa discriminação. Sim, você viveu isso. E não é fácil. Não. Isso causa prejuízos gigantescos. Minha mãe se tornou alcoólatra. Eu não julgo, porque tem horas que cada um tem a sua válvula de escape, cada um tem a sua maneira de reagir, mas enfim, eu queria que minha mãe tivesse tido essa coragem que você teve. Muito obrigada. Amém, Deus abençoe. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. E
Vai ter mais, hein? Vai ter que voltar mais, não quero te ouvir. Vambora. Gente, eu vou encerrar a nossa entrevista por aqui. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Não só por acreditar no meu projeto. Eu que agradeço, de verdade. E compartilhar a sua história. Ai, tem prêmio, olha. Já ia me esquecendo do prêmio. Isso aqui, Cíntia, eu tenho um maior orgulho. O ano passado, eu ganhei o prêmio. Então, ano passado, eu fui contemplado com o prêmio de melhor show e melhor artista aqui da cidade de Juquitiba. Cara, que massa! E também, ano passado, fui receber lá em Guarulhos esse prêmio aqui. Esse aqui é o Troféu Arte em Movimento, que eu ganhei como sambista revelação de São Paulo. Então, entre tantos outros artistas que estão tocando na mídia. E foi um daqui, de Juquitiba. De Juquitiba, que levou o prêmio. Então, muito grato a essa cidade que me fez ser quem eu sou. Aí, aproveitando, não posso deixar de mostrar isso daqui também. Olha aqui o que eu ganhei. Referente à luta, né, da gente. Então eu acabei ganhando isso aqui que tem uma representatividade muito grande pelas cores, já dá para perceber que é a luta contra todo tipo de preconceito. E eu não ganhei aqui em Juquitiba, eu ganhei lá na Zona Leste, em São Paulo, mas pela luta aqui de Juquitiba. Que lá na Zona Leste teve alguém que se sentiu representado pela nossa fala, pela nossa luta, e me pediu uma coisa: por favor, não para de lutar por nós. Ó. Cara, saber que Juquitiba tá ganhando voz, tá ganhando Você força. entendeu? Tá sim. E nós vamos pra cima. Pela música, pela cultura, pela luta, pelo que for. Nós vamos pra cima. Gratidão. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Gratidão por abrir as portas da sua casa pra mim. Muito da minha obrigada casa. mesmo. Tamo aí. E aguardem pro próximo, porque eu não vou revelar, vocês vão ter que ficar na expectativa. Enfim, tamo junto, é nóis. Tchau, tchau, gente. Com Deus.